Eu estou gravando este vídeo no dia 5 de dezembro de 2025. É o segundo vídeo que eu gravo hoje. Amanhã cedo pretendo gravar mais um, porque eu estou deixando para gravar todos os vídeos devocionais que ainda publicarei nas 3 últimas segunda-feiras de 2025, por conta da previsão do tempo, porque é uma previsão de muita chuva nessa semana, talvez nas próximas também. Então, antes que haja algum problema com relação ao clima, né, inclusive falta de energia por conta de apagões, porque nos dias de muita chuva é comum cair energia. Então, para que não haja nenhum problema nesse sentido, então eu estou gravando os vídeos referentes a todas as 3 últimas segundas-feiras de 2025. E este vídeo é mais um vídeo a respeito da importância de nós termos luz do mundo, com base na Lua, no exemplo da Lua. A última vez que eu gravei um vídeo a respeito desse assunto, pelo menos um vídeo longo, a Lua não estava cheia. A Lua mas hoje é noite de Lua cheia. Nesse momento são 22 horas e 22 minutos. E ainda tem muito movimento de carros, ainda tem bastante gente aqui nessa praça aqui do Jardim Betânia, ao lado do CDHU aqui do bairro. Tem crianças aqui nessa quadra, jovens e adultos naquela outra quadra. Mas mesmo assim eu decidi gravar vídeo aqui porque eu tenho certeza que tem tudo a ver com o tema deste mês. E como nos anos anteriores eu falei a respeito de outras lendas, outras associações feitas ao Natal, que as pessoas que não conhecem a Bíblia, as pessoas que não conhecem Jesus acabam associando o Natal. E dessa vez eu quero explicar a respeito das luzes. Daqui dá para ver algumas janelas com luzes piscando. Inclusive aqui no CDHU tem alguns apartamentos com luzes piscando, algumas casas aqui no bairro também tem luzes piscando. Então no Brasil as luzes de Natal são conhecidas como pisca-pisca, e eles geralmente são colocados nas árvores de Natal, mas aqui no Brasil tem sido muito comum colocar nas fachadas das casas, nas janelas, em árvores como essa aqui, só que essa aqui está sem. E é um fio com diversas lâmpadas de incandescentes ou de LED. Então elas aqui é uma foto do prédio da Prefeitura de Campinas, com uma árvore estilizada formada por luzes. Então essas lâmpadas são geralmente baratas, elas começam a ser vendidas lá pelo final de outubro, e elas são ligadas em série. E a história das luzes de Natal começou, na verdade, remonta ao século XVII, na Alemanha, quando velas eram usadas para decorar árvores de Natal, uma prática perigosa que evoluiu para bolas de vidro. A primeira árvore de Natal iluminada eletricamente foi criada por Edward Johnson em 1882, utilizando lâmpadas coloridas, o que deu início à tradição moderna das luzes elétricas. As velas eram usadas na Alemanha do século XVII. Elas colocavam velas acesas nas árvores de Natal, simbolizando esperança e fé. Essa prática era arriscada e causava incêndios, até porque essas velas eram colocadas em árvores de verdade. As bolas de vidro surgiram no século XIX. Para substituir as velas, os vidreiros alemães começaram a usar bolas de vidro para decorar as árvores, uma forma mais segura de ornamento. As luzes elétricas surgiram em 1882, com Edward Johnson, um amigo e parceiro de Thomas Edison, que criou a primeira série de luzes elétricas de Natal. Ele decorou uma árvore com 80 lâmpadas vermelhas, brancas e azuis, popularizando a ideia. Na tradição moderna, a tradição moderna das luzes de Natal começou com o presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, iluminando a árvore da Casa Branca em Washington com luzes elétricas em 1895. Então, aqui o Edward Herbert Johnson, em 1832 no caso, ele era amigo e parceiro de negócio de Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Ele teve uma ideia para ajudar a divulgar as recém-lançadas lâmpadas elétricas. Colocou um pinheiro de Natal
na sala de sua mansão e decorou com dezenas de lâmpadas coloridas. Para eletrificar a decoração, Johnson posicionou o pinheiro de Natal em cima de um dínamo. O pinheiro foi decorado com fios contendo combinações de lâmpadas de diferentes colorações. À medida que a árvore girava sobre o dínamo, conectores de cobre instalados estrategicamente faziam contato com os diferentes fios, provocando o acendimento sequencial das lâmpadas aí presentes. E muitas pessoas usam essas luzes coloridas para dar um toque especial ao ambiente decorado. As indústrias vêm investindo em várias tecnologias para uma decoração que qualquer pessoa que queira decorar sua casa consegue fazer, obter um excelente resultado. Então existem muitos exemplos, alguns exemplos que aparecem aqui. A lâmpada do pisca-pisca, casa enfeitada com luzes de Natal na Inglaterra. Aqui tem o Champs-Élysées, que é a principal avenida de Paris. Dublin, na Califórnia. Cafeteria iluminada Peter Lawrence. Peter Larson. Iluminação de mercado de Natal. Enfim, esses são apenas alguns exemplos. Mas aí que tá. A grande questão é se essas luzes coloridas são diretamente associadas à árvore, nós devemos colocar essas luzes nas nossas casas. Nós cristãos que conhecemos a Bíblia, temos intimidade com Deus, conhecemos a verdadeira origem do Natal, o que é o Natal de verdade, nós devemos colocar essas luzes. Se for para simbolizar a luz do mundo, que é Jesus Cristo, tudo bem. Decorar a fachada da casa, decorar a janela, eu não vejo problema. Mas se for para decorar uma árvore, tem que levar em conta o seguinte: o que é a tal da árvore? Na verdade, a árvore ela foi criada como ritual de adoração a Tammuz, porque acreditava-se que o espírito de Tammuz, que era filho de Semiramis como Nimrod, tinha morrido, o espírito dele estava dentro da árvore. Então as pessoas colocavam presentes aos pés dessa árvore como uma oferenda ao deus Tammuz. Então eu já faz vários anos que eu não coloco árvore nenhuma na minha casa e não incentivo ninguém a fazer. Existem igrejas evangélicas que colocam árvores, montam árvores dentro do templo, o que para mim é uma profanação terrível. A igreja evangélica que monta árvore dentro, árvore de Tammuz, no caso, dentro do templo, para combinar com a decoração. Se quiser fazer uma decoração especial de Natal, pode, assim, presépio, essas coisas assim, mas colocar uma árvore de Tammuz dentro da igreja, na minha opinião, é uma profanação. O templo está sendo profanado. Então isso é uma abominação e eu não aconselho ninguém a fazer isso, por causa da origem dessa árvore, porque é algo de origem pagã, assim como várias outras tradições, como o Papai Noel, os Três Espíritos, o Grinch e muitas outras lendas. Eu deixarei 3 vídeos aqui a respeito de lendas que surgiram associadas à data. Mas eu quero falar a respeito da luz do mundo, que é Jesus. E especificamente a respeito de uma luz que Deus providenciou para guiar os magos. A tradição diz que eram 3 reis magos, chamados Baltazar, Melchior e Gaspar. Só que muitos acreditam que isso na verdade se trata de uma lenda criada pelo catolicismo, que na verdade não se sabia se eram reis, nem se eram 3. Sabia-se que eram magos, suspeita-se que eram 3 por causa dos presentes que deram para Jesus. O relato está aqui em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo,
perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, no caso o Messias, né? Que Messias em hebraico, Hamashiach, em hebraico, e Christos, a forma grega. Mas tanto Christos quanto Hamashiach significa ungido. Então, ungido em grego é Christos e em hebraico Hamashiach. E aí aportuguesou-se Messias e Cristo, mas as duas palavras significam a mesma coisa. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, no caso o profeta Miqueias, se não me engano é Miqueias 5:2. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, ou seja, avisai-mo, para que eu também vá e o adore. Na verdade, Herodes queria matar Jesus. Ele queria que os magos avisassem Herodes onde estava Jesus, para ele mandar o exército dele, os guardas dele, para matarem a criança, os pais, enfim. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria, e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Cada presente tinha um significado, obviamente. O ouro simbolizando riqueza, incenso simbolizando oferta a Deus, alguma coisa assim, e mirra simbolizando perfume normalmente usado para sepultamentos. Então, o ouro seria a realeza de Jesus, o incenso seria a adoração prestada a Jesus, e a mirra seria o sacrifício de Jesus. Deixa eu ver o que mais. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu um verdadeiro milagre, um milagre no universo. Deus providenciou uma estrela para aquela ocasião. A estrela surgiu no Oriente, no caso na região, acho que não se sabe a origem de cada mago, mas alguns falam que um veio da África, outro veio da Europa, outro veio da Ásia, mas na verdade os três vieram do Oriente, de diferentes regiões do Oriente. Talvez um da Arábia, outro do Irã, né, que antigamente era Pérsia, talvez outro da Rússia, enfim, ou da Índia, né? Mas na verdade vieram de três regiões diferentes do Oriente. E viram a estrela, eram astrônomos, e viram uma estrela diferente no céu, uma estrela que se movimentava. Aí esses três se encontraram e foram até Jesus, e aconteceu tudo isso que foi registrado aqui. Então essa luz que guiou os magos foi providenciada por Deus, simbolizando o próprio Jesus, e que apontava para Jesus e os levou até ele, para que ele pudesse ser adorado. Jesus recebeu a primeira adoração, e consta que Jesus já morava numa casa, não estava mais na manjedoura, não estava mais na estrebaria. Ele já estava numa casa lá em Belém, já tinha uns 2 anos de idade mais ou menos. Então, portanto que depois, quando Herodes manda matar as crianças de Belém, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque aí evidencia que Jesus já tinha 2 anos de idade quando Maria e José fugiram com ele para o Egito. Então, outros textos bíblicos que eu poderia ler a respeito da simbologia que as luzes de Natal poderiam ter para a cristandade, é o Salmo 119, versículo 105, porque Jesus ele é a palavra, Jesus é o verbo divino, e a Bíblia simboliza Jesus, a própria Bíblia é um tempo de Jesus, porque Jesus foi, por ser o verbo divino, ele
atuou diretamente na criação do mundo, porque quando Deus deu ordem para criar todas as coisas nos 6 dias da criação, ele, Jesus estava participando da criação. Então, o Salmo 119, versículo 105, deixa eu procurar aqui, porque é claro que esse texto fala da... Primeiro ele falava da lei de Moisés, para os dias de hoje é a própria Bíblia como um todo, mas ele também remete a Jesus. Diz aqui, Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, Jesus é a luz que ilumina o mundo em trevas. Jesus veio para trazer luz àqueles que jaziam nas trevas, aqueles que estavam mergulhados na escuridão, não somente do pecado, mas também o período intertestamentário foi um período de aproximadamente 400 anos em que não houve profecia, que houve um silêncio profético, desde a profecia de Malaquias até a aparição do anjo a Zacarias. Foi aproximadamente 400 anos. Então Jesus veio para romper tudo isso. E antes mesmo dele veio João Batista, né? O anjo apareceu para Zacarias para profetizar a respeito do nascimento de João Batista. Logo em seguida ele apareceu para Maria, o anjo Gabriel no caso. Então Jesus, ele é a luz que ilumina o mundo, que guia o mundo, afastando a humanidade das trevas. E agora voltando para o Evangelho segundo Mateus, agora no capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Aí agora é uma referência à igreja, a nós, como povo de Deus. O que nós devemos fazer como povo de Deus, segundo a ordem do próprio Jesus. Mateus 5, de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, essas lâmpadas que estão aqui à minha volta, elas perdem sua função quando elas são cobertas, ou quando elas ficam escondidas em algum lugar, quando ficam debaixo da árvore. Para elas iluminarem essa praça como eu estou iluminando agora, mesmo tarde da noite, essas lâmpadas precisam estar em lugares bem altos. Essas lâmpadas agora são de LED, no caso. Eu já cheguei a pegar a época da lâmpadas de mercúrio. Quando eu era criança ainda havia lâmpadas de mercúrio, lá pela minha, acho que até mesmo minha juventude, havia lâmpadas de mercúrio, que eram brancas também. Aí na minha juventude, entre os meus 25 e 30 anos, surgiram as lâmpadas a vapor de sódio, que eram lâmpadas amarelas, lâmpadas que iluminavam mais e duravam mais também que as lâmpadas de mercúrio, porque as lâmpadas de mercúrio queimavam muito fácil. Só que as lâmpadas de mercúrio também tiveram uma vida útil relativamente curta, porque como as cidades cresceram, Sorocaba cresceu assustadoramente, muitas cidades também, então foi necessário trocar por uma outra tecnologia, porque a lâmpada de mercúrio com o tempo a proteção da lâmpada a vapor de sódio vai ficando fosca, né? Vai ficando opaca, então a iluminação acaba ficando prejudicada. Então isso não acontece com a lâmpada de LED. A lâmpada de LED ilumina muito mais. É uma das tecnologias de iluminação mais potentes que existem, que ilumina tanto quanto o holofote. Então praticamente todas as lâmpadas aqui ao redor são lâmpadas de LED, com exceção obviamente das luzes de Natal. Então elas simbolizam também o papel que nós cristãos devemos ter diante do mundo, trazendo luz àqueles que estão nas trevas, pregando a palavra de Deus. O mundo
tão mergulhado em trevas, em escuridão, no caos, no desespero, muitas enfermidades da alma, muita violência, muitas coisas horríveis, práticas horríveis, enfim, ideologias malignas. Então, Jesus, a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem como objetivo levar as pessoas para perto de Deus e, por meio de Jesus Cristo, levar as pessoas para a salvação, trazer a verdadeira felicidade a essas pessoas, permitindo que elas tenham a vida eterna, que elas alcancem a vida eterna. Então, o verdadeiro Natal é isso. O verdadeiro Natal é Jesus vindo a esse mundo para cumprir a missão dele, pregar o Evangelho, salvar, curar, restaurar, libertar, entregar sua própria vida em favor da humanidade, dando vida eterna a todos que nele crescem. E eu quero ler também, deixa eu ver aqui, outros trechos de Mateus que falam também deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou pensando. Não, é João. É que eu acabei rabiscando aqui, mas é João. Primeiramente, João 3,19. Vamos lá. Que existem. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é João mesmo. É que eu rabisquei aqui, tá no esboço, mas é João 3,19. Diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a luz no caso Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E deixa eu ler também o 20 e o 21. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, as pessoas que vivem no pecado, na prática do pecado, elas não querem vir para a luz, porque a luz evidencia a condição pecaminosa delas, evidencia as falhas, as manchas, as rugas, os defeitos. Quando a pessoa também se aproxima de um espelho iluminado, a pessoa vê as rugas, vê os defeitos e as falhas. Agora, quando a pessoa fica no escuro ou olha para um espelho sujo, a pessoa não vê seus defeitos, a pessoa não vê as suas imperfeições. Agora, a luz evidencia tudo. Eu tenho certeza que você, como esse lugar aqui está bem iluminado, mesmo à noite, você está conseguindo ver bem as minhas linhas de expressão, as minhas rugas, os defeitos do meu rosto, porque aqui está bem iluminado. Então, da mesma forma, o Evangelho, a Palavra de Deus, a Bíblia, ela mostra a nossa condição pecadora, mas ao mesmo tempo aponta para o caminho que é Jesus, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ainda no Evangelho segundo João, dessa vez no capítulo 8, versículo 12. Deixa eu ver aqui, João. Eu tenho que manusear com cuidado aqui porque está ventando muito. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E finalmente, capítulo 9, ainda no Evangelho segundo João, versículos 4 e 5. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus disse isso pouco antes de curar o cego de nascença. E então Jesus, ele é a luz do mundo, ele veio como luz do mundo para guiar as pessoas que estavam em trevas. E a partir do momento que Jesus deixou esse mundo, a luz do mundo passou a ser a igreja. Nós passamos a ser luz, porque agimos exatamente como a lua. A lua não tem luz própria, a lua recebe luz do sol. O sol é o astro, no caso a estrela, que ilumina todo o sistema solar. Todos os planetas do sistema solar
são iluminados pelo Sol, os asteroides, enfim, as luas, as demais luas próximas são iluminadas pelo Sol. E a Lua da Terra, ela não tem luz própria. Essa luz que você está vendo, o luar no caso, ela é reflexo solar. Então nós, como cristãos, devemos ser uma lua. Nós não temos luz própria. A luz que nós emanamos, na verdade, a luz que as pessoas veem em nós, na verdade vem de Deus. Então, quando nós tentamos iluminar o ambiente ao nosso redor, por nossos próprios esforços, na verdade nós estamos tentando nos colocar no lugar de Deus, nós estamos sendo arrogantes, prepotentes, soberbos, que na verdade nós não temos luz própria. A luz que as pessoas veem em nós, ela vem de Deus. Então, se uma pessoa é iluminada, com certeza a luz que essa pessoa, que as pessoas veem nessa pessoa, ela não vem dela, e sim vem de Deus. E finalmente eu quero ler aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que é exatamente a nossa identidade. Que a verdadeira identidade do cristão, ela tem a ver com esse texto aqui. Porque hoje em dia a militância progressista, especialmente a militância do alfabeto e muitos outros militantes têm colocado minhocas na cabeça das pessoas para desviar, para distorcer a identidade do ser humano, para corromper a identidade do ser humano. Então, trazendo dúvidas para crianças, adolescentes, jovens a respeito da verdadeira identidade, da nossa verdadeira identidade, questionando, você não nasceu, você nasceu no corpo errado, enfim, colocando dúvidas a respeito da identidade do ser humano, enfiando minhoca na cabeça da pessoa, fazendo a pessoa acreditar que ela não é aquilo que ela nasceu, que ela nasceu de um jeito, mas na verdade de outro. Enfim, isso é engano do diabo. Isso é coisa que o inimigo colocou na cabeça de pessoas que não têm a presença de Deus. Agora, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, encontramos o seguinte: a verdadeira identidade do ser humano. O ser humano, no caso, que conhece Jesus, que foi transformado por Deus e regenerado pelo Espírito Santo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E é com esse texto que eu quero encerrar esse vídeo, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E eu já gravei o meu vídeo de retrospectiva, que é o vídeo que eu pretendo publicar na última segunda-feira do ano. Mas eu quero deixar essa mensagem para que você comemore o verdadeiro Natal, que é o Natal de Jesus. Que quando você se reunir com sua família na ceia ou na igreja, eu passarei a virada do ano, pelo menos eu passarei na igreja, mas Natal eu não sei ainda onde eu passarei, mas se você tiver que passar a noite do dia 24 para o dia 25, passe na presença de Deus. Se não houver nenhum culto na sua igreja, reúna-se com sua família, ore, faça um culto doméstico, cante hinos, leia a Bíblia, faça um culto doméstico, faça uma célula, enfim, aproveite essa noite para agradecer a Deus pelo ano, para agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus, porque foi para isso que Jesus nasceu. Ele nasceu para oferecer sua própria vida em nosso favor. Então, o significado real do Natal é esse: é Jesus entregando sua própria vida pela humanidade. Então, quando você se reunir com sua família, reúna-se para celebrar o nascimento de Jesus. Esse sim é o verdadeiro Natal, esse sim é a verdadeira comemoração que devemos ter nesse mês de dezembro e em todos os demais meses de dezembro, até Jesus voltar, arrebatar essa igreja.
Então fica as palmas de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe sobre isso, que esse meu canal, que Deus abençoe. E mais uma vez, Feliz Natal, até depois, se quiser.